Prezados padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, meus irmãos e irmãs, com esta solenidade encerramos o tempo pascal. Durante 50 dias vivemos com a mesma intensidade as alegrias daquela noite da vigília de Páscoa, quando as trevas foram vencidas pela luz e o círio, que representa o ressuscitado, entrou por este templo, enchendo-o de luz novamente. O Senhor, que celebramos na festa da Ascensão, que volta para o seio do Pai, também prometeu que estaria entre nós até a consumação dos tempos. O Espírito Santo, o Paráclito, o outro advogado prometido por Jesus, foi derramado profusamente sobre toda a humanidade quando o Senhor entrega o seu Espírito ao Pai. A partir daquele momento, cumprindo, portanto, a palavra do próprio Jesus, se eu não for, o Espírito não virá a vós, é preciso que eu vá para que ele venha. O Espírito Santo de Deus, derramado sobre os nossos corações, faz com que a paz volte a reinar neles. A paz de Jesus, que não se confunde com a imperturbabilidade do mundo. A paz de Jesus é dinâmica. A paz de Jesus põe em movimento, não nos deixa acomodados, passivos. Pelo contrário, com o anúncio da paz, ele faz também com que os discípulos sejam enviados. Esta paz coloca-os em movimento, dinamiza, vivifica a igreja que nasceu do seu lado aberto. É como que o sopro divino, semelhante àquele outro sopro que nós encontramos no Gênesis, quando o Senhor Deus criou o homem, aquele corpo inerte recebeu o hálito da vida pelo sopro de Deus. Nós aqui na narrativa do Evangelho ouvimos que Jesus entrou, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Deu a Pedro e aos apóstolos reunidos o poder de ligar e desligar. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. Deu-lhes o mandato do exercício da misericórdia e do perdão de Deus. Enviou-os a evangelizar. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura.
que ninguém possa dizer: eu não ouvi o anúncio. Portanto, como disse há pouco, a paz que Jesus nos comunica não pode se confundir com esse conceito de paz que às vezes assalta a nossa mente como uma imperturbabilidade que nos deixa imobilizados, passivos, diante dos desafios de cada tempo. Eu não conheço um santo sequer que tenha vivido desta forma passiva. Todos os santos foram pacíficos, promoveram a paz de Jesus, incendiando o mundo com a sua doutrina, questionando tudo aquilo que contradizia a presença do reino de Deus no mundo, neste reino que Jesus inaugurou com sua morte e ressurreição. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Por isso, tantas e tantas vezes, no momento do abraço da paz, eu fiz questão de dizer à comunidade: meus irmãos, a paz de Cristo não é como a paz do mundo, passageira, transitória, fugaz. A paz de Cristo aquece, enche nossos corações e nos deixa inquietos enquanto não vemos os sinais da presença do reino atuando no mundo. Eles já estão atuando, mas através do nosso modo de ser e viver, outros reconhecerão que somos discípulos do Mestre e que o reino de Deus, que foi inaugurado com a sua presença no mundo, está entre nós, porque Ele continua agindo em cada um, transformando corações e mentes, colocando-nos numa atitude de acolhimento e disponibilidade para não só ouvirmos a palavra, mas nos deixarmos plasmar por esta palavra, fazendo de cada um de nós novas criaturas. Não adianta aspirarmos grandes transformações se, como eu disse já tantas vezes, não começarmos pelo nosso próprio coração. É ali que primeiro precisa ser transformado. A primeira leitura de hoje traz para nós uma bela ilustração da ação do Espírito Santo no Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, vejam bem, o dia de Pentecostes e o primeiro dia da semana. No Evangelho, a alusão é feita ao primeiro dia da semana. Que dia é esse? Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo? É o dia da ressurreição? É o dia do Senhor? Na manhã daquele primeiro dia da semana, no dia que inaugurou a nova criação. Estando reunidos, Jesus comunicou o seu Espírito. Aqui eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho. Aí são as narrativas que ilustram para nós o que eu acabei de dizer.
onde o Espírito Santo entra, tudo se transforma, nada permanece como estava, porque é característica do Espírito operar estas moções que agem dentro de nós pela força da graça de Deus. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania. No Evangelho, Jesus soprou. Lá no livro do Gênesis, o sopro de Deus, o ruá, como dizem os hebreus. Aqui, uma forte ventania. A ventania nada mais é do que o ar em movimento. Portanto, traduz-se para nós como um grande dinamismo impulsionador, que fez com que estes homens que outrora, acovardados, amedrontados, oprimidos pela dureza dos acontecimentos dos quais eles foram testemunhas, como que arrebentassem todas as portas, todos os limites do mundo conhecido, para falar desta novidade, para anunciar Jesus Cristo. Quando ouvimos dizer que moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo conhecido, quando ouviram o barulho, juntou-se uma multidão. Quando perceberam que o dinamismo fazia com que a igreja nascente começasse a se movimentar em todas as direções, juntou-se uma grande multidão. Pois cada um, e ficaram confusos, diz o texto, pois cada um os ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Vejam, não é que eles falassem várias línguas ao mesmo tempo, cada um os ouvia na sua própria língua. O que eles diziam chegava aos corações com a capacidade de serem compreendidos. Nós costumamos dizer que todos os domingos o milagre de Pentecostes se renova. E é verdade. Quem vos fala é um só. No entanto, reunidos aqui nesta igreja, temos pessoas, embora falando a mesma língua, trazem consigo histórias diferentes, modos de viver e pensar diferentes, níveis de educação e de cultura diferentes. No entanto, a mesma palavra chega a todos os corações na medida em que cada um é capaz de acolher. É tão bonito, e eu já tive a oportunidade de perceber isso nesses quase 24 anos de exercício do ministério sacerdotal e de pregação. Pessoas mais cultas, menos cultas, pessoas de todos os níveis dizer: eu consegui entender tudo o que o Senhor disse. É interessante isso. Quando não dizem assim, parece que o Senhor conhecia a minha história, porque é o Espírito Santo, não aquele que fala,
É o Espírito Santo que de fato decodifica as palavras e faz com que cada um ouça na medida daquilo que necessita. É um milagre, não é pura e simplesmente oratória, eloquência, nada disso. É um dom que vem do alto, não para quem fala, mas para quem ouve, para quem recebe o que é dito. Cada um os ouvia na sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Isso também quer nos falar da universalidade do anúncio de Jesus Cristo. A palavra de Jesus é ouvida em todas as línguas da terra. Interessante isso. O mesmo Evangelho que nós hoje estamos refletindo é o Evangelho que está sendo lido em todas as nações da terra. Todas as nações, estas mesmas leituras. Celebramos hoje com júbilo a mesma solenidade. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, médicos e lamínicos, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha. Poderíamos dizer, nós que somos ingleses, franceses, americanos do norte, americanos do sul, mexicanos, japoneses, chineses, italianos, suíços, todos nós os ouvimos na nossa própria língua. Santo Antônio tem uma bela pregação sobre Pentecostes, e ele diz exatamente isso. A festa de Pentecostes é a festa da universalidade do anúncio pascal, possibilitada pela ação do Espírito Santo derramado sobre todos nós. Pois bem, meus irmãos, estamos concluindo a visita pastoral a esta paróquia, e eu digo com toda a segurança: aqui aconteceu uma espécie de Pentecostes. Me encontrei com muita gente, perguntei e fui perguntado, ouvi e fui ouvido, os mais variados assuntos, vocês nem fazem ideia, principalmente com os jovens. Eu fui verdadeiramente sabatinado por eles, mas eu gostei. Eu gostei porque eles manifestaram com a sua coragem, com a sua simplicidade, o que tinham no coração, o que queriam ouvir do bispo, quais eram as suas orientações, o que ele pensava, o que afinal de contas a igreja pensa sobre tantos assuntos que nos inquietam hoje em dia. Foi muito bom. Aliás, todos os encontros com a Irmandade, com o Conselho de Assuntos Econômicos, com o Conselho Pastoral, foi bom ter encontrado todos de forma mais próxima, mais direta, menos formal. Foi muito bom.
Eu levo nesta visita, podem ter certeza, uma grande e grata recordação, e espero que vocês possam colher, que a comunidade, que o pároco, que cada agente de pastoral possa colher muitos e muitos frutos de tudo o que aqui foi partilhado, porque a gente também aprende muito quando ouve, quando se põe diante dos outros, numa atitude de escuta e de troca. Deus seja louvado por essa visita e que o Espírito Santo seja profusamente derramado em vossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.